E aí, Vidal, na estrada de novo, onde que a gente vai hoje, hein? Vamos dar spoiler? Opa, bora! A empresa que a gente vai visitar hoje produz mais de 5.000 toneladas em breve, por mês. É uma baita indústria. Vamos lá? Opa, vamos lá. Já, já. Chegamos, pessoal. Olha onde que tá aqui, ó. IPEL. IPEL, Indael Papel. Vamos lá, gente. Mais uma conversa do podcast Negociação Conexão Santa Catarina. Bora! Vem com a gente. Bora lá. Ô, pessoal, a gente está aqui na IPEL hoje, aqui na presença da Renate e do Fernando, para fazer um bate-papo muito especial no nosso Conexão Santa Catarina. E, lógico, eu aqui do lado do meu brother Vidal. Por favor, Vidal, dá um oi para a galera. Tudo bem, pessoal? Gente, um prazer estar aqui na IPEL, de volta, depois que eu passei um tempinho aqui junto com a Renate. O Fernando ainda não fazia parte, né? Muito obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por quem está assistindo. Vamos ter uma baita conversa aqui, fica com a gente. Renate, dá um oi pra gente. Olá, tudo bem? Então, estamos aí junto com a equipe do Negocia. Eu estou aí na IPEL aí fazendo história há 2 anos. E agora estamos com o Fernando no time também. Tudo bem, pessoal? Obrigado, primeiramente, por vocês abrirem o espaço para a gente também apresentar a IPEL, apresentar um pouquinho de nós aqui, tanto a Renate quanto eu. É um prazer aqui estar podendo compartilhar com os ouvintes, compradores e colegas de supply um pouquinho da experiência que a gente está adquirindo aqui na IPEL, né? Sou novo na IPEL, cerca de 7 meses, mas acredito que já tenho bastante para contribuir com vocês e vai ser um bate-papo muito bom. Bacana. Uma coisa que a gente falou em um dos nossos episódios é que Santa Catarina tem uma característica de ter algumas empresas que têm um nome que às vezes as pessoas não reconhecem, mas que tem marcas que todo mundo conhece e que provavelmente tem em casa, né? Então conta um pouquinho para a gente da IPEL, quem é a IPEL, o que ela faz, né? E de algumas marcas que com certeza a gente tem em casa. Eu tenho um desse na minha mochila. Sim, claro. A IPEL é uma grande empresa aqui entre Indaial e Blumenau, tá? Há mais de 40 anos aqui no mercado de papel tissue, fabricando papéis higiênicos, papéis toalhas, guardanapos. Então nós temos uma grande linha, uma linha extensa de produtos hoje disponíveis, né? Desde agora entrando nas categorias aqui de outsourcing também, materiais de sanitização, a papéis toalhas, papéis higiênicos e todos, e boa parte deles em gôndolas de supermercados, como nosso produto NES, que é um item aqui que nós temos à mão, né? Mas temos categorias também de papel higiênico, papel toalha, além de private labels. Então, private label é um grande mercado da IPEL. Hoje, nós somos o maior em private label dentro do mercado de private label e estamos crescendo no varejo também. Estamos buscando isso e conquistando o nosso espaço no meio de grandes players que hoje atuam. Então, é isso. Uma das marcas mais reconhecidas aí nossas, né, que está mais presente é a marca NES. Então, a gente tem vários produtos, né, o Pocket, que querendo ou não é um produto que pode ser colocado no bolso, né, e ele é bem utilitário. Nós temos o lenço umedecido também, temos o papel higiênico. Então, a linha NES é uma linha bastante ampla, né, e que atende várias necessidades. Bom, alguns recados importantes aqui para a gente dar para seguir. Primeiro, gente, para quem está entrando agora no nosso podcast, o Conexão Santa Catarina tem a proposta da gente ir até os gestores dentro dos seus ambientes de trabalho. Por isso a gente está aqui na IPEL hoje. Novamente, obrigado por receber a gente. A gente tem aqui um caso de uma empresa que tem 40 anos, né, já de história, bastante tradicional, e que produz hoje mais de 5.000 toneladas por mês de produto. Então é uma gigante aqui dessa linha de papel. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, para a gente começar a falar de compras agora, que é o seguinte: muita gente prevê para esse ano de 2026 um ano complexo, né? A gente tem vários eventos, vamos dizer assim, complexos no Brasil em especial, mas o mundo também não está fácil. Eu queria ouvir de vocês como que vocês estão hoje, aproveitando que a gente está no início ainda do ano, né? Como que vocês estão pensando esse ano de 26? Como é que vocês estão se preparando para tudo isso? Dá uma geral, por favor. Sim, de fato, é um ano com bastante desafios econômicos
E desde o ano passado, quando nós começamos a falar em orçamento ali em 2025, compras começou a entrar dentro do radar da alta direção também. Então, a partir desse momento, nós começamos a construir um calendário de bids, um calendário de compras fazendo hunt no mercado, com o objetivo óbvio de trazer resultado para dentro de casa. Inicialmente savings, mas também com tecnologias e outras lógicas dentro desse plano. Mas um fator chave para nós foi a concepção do calendário, onde, a partir de um spend de análise, que é algo primordial para um departamento de compras ter, né, nós definimos estratégias de abordagem no mercado diferente para cada categoria e para cada comprador. Como 2026 é um ano agressivo no sentido do cenário econômico e agressivo também nos negócios da IPEL, uma parte desse processo está centralizado hoje em mim e na Renate, para que a gente, de fato, tome mais à frente das principais categorias. Isso vem dando resultado. Nós colhemos um grande resultado já dentro do calendário de 2025, onde nós trouxemos alguns milhões de reais aí de saving para a IPEL. Houve até um reconhecimento aí por parte do nosso CEO, Luciano. Então, Luciano, se estiver ouvindo aí, obrigado. E é isso, um trabalho bem feito, um trabalho reconhecido. E assim, para os colegas, é importante ter esse entendimento do cenário do negócio. Então, naquele momento, e no momento que nós estamos passando, é importante para mim e para a Renate estarmos encabeçando esse processo para trazer os resultados para a IPEL o mais rápido possível, dentro das metas que o negócio precisa. Isso tem dado certo, é uma estratégia que, por algumas vezes, ela encurta o processo de strategic sourcing como um todo, as etapas como um todo, mas vai dar adaptação e da interpretação do gestor, do coordenador e até mesmo dos compradores de entender o momento do negócio que ele está. E nós entendemos esse momento muito rápido e atuamos muito rápido e ainda estamos atuando e vamos atuar o 2026 todo. Feito isso, 2027 é um novo cenário, novas regras, novas abordagens, casa arrumada e a gente começa um novo planejamento de ações de compras novamente. Bacana, isso é legal, porque você está olhando para o teu 2026, mas já pensando no 2027. Né? Isso é muito importante, você ter aí um planejamento, por mais que no mundo acelerado do jeito que a gente está, o próprio planejamento estratégico não se faz mais para 10 anos e tal, mas pelo menos uma visão desse, né, onde eu quero estar, onde como área, né, como empresa, pelo menos para 5 anos eu tenho que ter. E é muito legal que vocês estão olhando o planejamento de compras para esse ano para preparar uma base para 2027. Né? Tu usou uma expressão que eu estou muito acostumado a ouvir no comercial, que é o hunting. Né? O comercial tem o hunter e o farmer. Né? Então, o farmer trabalha direto nos clientes existentes para aumentar faturamento, vender outro produto, alguma coisa assim, e o hunter vai atrás de novos clientes. Né? Como aplicar essa expressão para o compras? Mundo de compras. Bom, Vidal, na minha concepção e com base nas minhas experiências, é o comprador que vai para o mercado, vai para o jogo. É o comprador que, se precisar pegar um carro e sair, fazer um hunt, fazer uma busca, ele vai fazer. Não é só escritório, tem momentos para tudo. Então vai ter um momento da gente organizar a casa, bolar a estratégia, mas vai ter um momento que a gente vai ter que buscar. E buscar, muitas vezes, no nosso caso aqui na IPEL, é de fato conhecer uma grande madeireira que tem biomassa para nos fornecer, é de fato visitar um grande fornecedor ou até mesmo um pequeno fornecedor de apara que tem um potencial de nos fornecer. É ter curiosidade, é ter atividade. Para mim, o conceito hunt em compras, ele vai muito mais, de fato, aquela pessoa que entende o drive do negócio e faz acontecer, e vai buscar. Bom, deixa eu emendar uma questão que a gente até fez uma conversa antes sobre, né, de cases relevantes que vocês tenham passado, né, recentemente, que vocês possam compartilhar com os compradores que estão assistindo, né? Cases que trouxeram bons resultados, eventualmente que trouxeram mais aprendizado do que resultado, mas o que vocês poderiam estar destacando aí para compartilhar com a turma? Então, nesses últimos 2 anos, a área de compras ela vem sofrendo algumas alterações, melhorias, tanto de processos quanto de equipe. E com isso, em 2024, nós fizemos uma reestruturação na nossa base de dados e com isso preparou para 2025, para 2026, a gente ter esse cronograma de bids e onde que a gente olhou para uma das principais categorias de compras para poder focar e desenvolver. E ali a gente
teve vários aprendizados, né, que às vezes o feito é melhor do que o perfeito, né? Então a gente busca isso, olhar com mais de resultado, buscar resultado, trazer resultado, e isso fez vir o resultado em milhões, como o próprio Fernando colocou. E isso desencadeou internamente em nós, como do Compras, uma vontade de olhar para as demais categorias de uma forma mais estratégica. Então, a nossa área ela está saindo da área operacional, vindo para o tático e com o olhar já para o estratégico. Então, agora a gente já está entrando em mais outras 2 categorias, e com isso a gente está almejando uma previsão de saving, mas focando não dentro de uma metodologia completa, mas com algumas vertentes do Strategic Sourcing, justamente para poder trazer o resultado. Trazendo mais um case, mais algo que também contribui a isso, nós soubemos aproveitar o espaço que nós tínhamos no momento da concepção e da construção do orçamento 2026 da IPEL. Então, naquele momento, nós temos um grande parceiro de dados aí que nós estamos para fechar um contrato bem conhecido no mercado, que nós utilizamos um teste piloto ali, que muitos compradores podem usufruir disso, e aquele teste piloto foi a base do orçamento 2026 para a IPEL, quando a gente diz respeito à questão de drives de compras. Então, obviamente, subir o que nós, compras, enxergamos para o futuro, de oscilação de preço, driver, dólar, no nosso caso aqui, a celulose, né, como uma commodity, foi um fator primordial para que a alta direção também entendesse que aquilo ali é essencial também para um orçamento, não só para compras. Então, compras utiliza no dia a dia, mas também a alta direção utiliza. Então, aquilo ali gerou um valor para a alta direção que propiciou agora que compras conseguisse pleitear essa ferramenta para 2026. Ela vai acontecer, estamos muito confiantes com isso. E, poxa, é mais um case aí de sucesso, uma experiência, e compartilhar aí com os colegas também para aproveitar o momento que vocês têm para demonstrar o valor, tanto de compras quanto as ferramentas que circulam no mundo de compras, né? E isso tem sido muito bom para nós, tem dado resultado, e vamos continuar, né? É muito bacana você falar isso, porque quando a gente fala de negociação hoje, né, ela tem que ser. Antigamente você tinha muito mais o jeito de negociar, ou como o André gosta de falar, a figura do negociador, encantador de serpente, que ele tocava a flauta e a serpentia, né? Hoje esse negociador, é claro, você tem que saber, existem as técnicas de negociação, mas grande parte da negociação mesmo, ela é pautada em dados. Sim. Quando a gente olha para dados, a gente tem 2 lados, dentro de casa e o mercado. Né? Dentro de casa é isso, é gestão por categoria, é spend análise, né? O começo da cadeia do Strategic Sourcing que vocês falaram, e quando olha para fora de casa é gestão de indicadores, acompanhar mercado, notícias, etc. Então, bem bacana, que legal que vocês estão fazendo isso, e legal que isso influenciou o orçamento da empresa. Porque normalmente, né, não vou dizer normalmente, mas é muito comum a gente ver que a informação que o compras às vezes tem, que é rica, chega para a empresa como um todo tarde demais. Né? Chega para a empresa como um todo depois que já está definido um orçamento. Né? Então a gente tem futuramente aí a questão da reforma tributária, que vai impactar drasticamente a prestação de serviço. Né? Então, para tudo que o comprador está olhando, se virar de 26 para 27 com o reajuste da inflação no orçamento, vai estourar o orçamento. Né? Então é muito bacana olhar para isso e se preparar com dados para estar pronto, né? Para não ter surpresas. Né? Pegando esse gancho seu, Vidal, coincidência ou não, na próxima semana, na quarta-feira que vem, eu tenho uma agenda com uma especialista em reforma tributária, porque eu também já estou buscando alternativas aqui, treinamentos, e nos prepararmos para os impactos positivos ou negativos da reforma tributária em compras, e começar também a trazer mais esse tema para a alta direção, trazer essa discussão e preparar a equipe de compras para isso. Né? Então, além disso tudo, além de você estar pautado em drives, pautado em metodologias internas, não pode deixar de esquecer que o Brasil tem um cenário
tributário complexo, a gente tem que estar de olho nisso a todo tempo, né? Então, para os colegas também aí, fiquem espertos, a gente não precisamos ser tributaristas, mas conhecer o básico é essencial e estar sempre ciente disso também é necessário. Né? A gente não precisa ser tributarista, mas precisamos conhecer bons tributaristas. Exatamente isso. Nós precisamos conhecer a cadeia, porque isso é a base para a negociação. Às vezes a gente sai da mesa achando que fez uma ótima negociação e quando a gente volta e reanalisa, a gente pode se surpreender, né? Que deixamos alguma coisa ainda na mesa para negociar. Então, a base de informação, planejamento e tudo mais, é necessário a gente estar informado e com os dados na mão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sempre que uma área de compra se vê mais desafiada, né, sobre saving, né, esse ano é hard saving, a gente precisa trabalhar isso e tal. Em geral, ela enfrenta uma situação que eu já venho fazendo isso ao longo de um tempo, né, só que esse ano eu tenho que entregar mais. E aí, esse entregar mais intui, eu preciso tirar leite de pedra, preciso ser mais criativo para conseguir mais saving, né? E como vocês colocaram, o foco de vocês esse ano é esse. Se você pudesse dar alguns elementos, antes a gente falou de um aqui, né? Vou até já falar para quem está assistindo que é o prazo de pagamento, você tem um caso extraordinário. Mas quais elementos que vocês estão olhando, além da negociação, né, baseada em dados, ainda que em dados, mas que vocês estão olhando que poderia servir até como dica para quem está assistindo, para um mapa mais completo aí, de elementos para poder chegar nesse objetivo de saving, né? Uma das coisas que quando a gente começou a avaliar 2025 para 2026, quando a gente montou o cronograma de bids, a gente percebeu a importância de cada categoria e aonde é que a gente poderia focar o resultado para 2026. Já olhando, inclusive, os drivers que a gente estava direcionando na questão do orçamento. E é onde a gente percebe que nós temos poder de negociação na questão de volumes, na questão de tecnologia, buscar novos players ou explorar um pouco a reengenharia em algumas categorias, focar nas visitas, que é uma coisa que a gente percebe que a nossa equipe ela precisa intensificar, que é até o próprio hunting que o Fernando colocou. Então, isso a gente hoje está cada vez mais ativo nesse tipo de atividade, justamente porque vai me trazer resultados. E trazer junto, não somente o fornecedor junto ao comprador, mas também o meu cliente interno. Envolver ele para negociar junto. Porque muitas vezes o comprador não tem domínio da parte técnica quando fala em algumas categorias que são muito específicas. E a nossa área, né, do papel, para mim, como profissional, é um mundo novo. Eu tive que reaprender muitas coisas. Então, por conta disso, é importante você ter o seu cliente interno para desenvolver a sua negociação voltada também para a área técnica, não somente a questão de valor de compra. Às vezes você consegue um investimento para o próprio processo produtivo que vai trazer um ganho. Né? Então, entender a necessidade e o seu resultado. Bacana. Eu vou voltar na expressão do hunting, que você falou de novo, mas agora olhando para outra expressão, para o farming. Né? Porque para o comercial, o farming é olhar para o cliente que já está ali e ver onde que eu tenho oportunidade de vender mais. Se a gente for traduzir as duas expressões e aplicar no compras, a gente tem um papel importante também de farming, né, com compradores, que pode se resumir em relacionamento com o que a gente deixa de falar de fornecedores e passa a chamar de parceiro. Né? Como que é isso na IPEL? E como que vocês acreditam que esse tipo de ação pode também contribuir para o aumento do conhecimento técnico, porque sempre o fornecedor vai saber mais sobre aquilo do que a gente, porque ele só vende aquilo, né? E até para a busca de inovação, de saving. Eu vou até compartilhar um case que foi agora recente, né, de uma categoria em que o desenvolvimento do BID, ele começou com uma área técnica, e a gente entrou no momento da negociação,
Porém, a área de compras ela teve que mergulhar na parte técnica e entender para poder negociar. E com isso a gente conseguiu ainda botar na mesa, negociar toda a parte técnica e ainda a gente conseguiu ter um saving maior e uma melhoria técnica no investimento e também na negociação do contrato. Com isso, é uma dor da empresa, porque hoje é uma área que está sendo atendida por vários players e que dificulta, às vezes, identificar onde é que foi originário o problema. E com isso eu estou centralizando. É um risco, porém tem todo um embasamento, tanto parte técnica, que vem com alta tecnologia, com equipe preparada para poder dar todo o suporte técnico nos 7 dias da semana, 24 horas. Então, tem todo um amparo. Então, por mais que eu tenha o único fornecedor, eu tenho toda uma estrutura técnica que vai me garantir o não abastecimento, caso venha a ter. Então, por conta disso, a gente trouxe a tecnologia, vamos aprimorar a questão da tecnologia e também o preparo técnico. Deixa eu complementar até a pergunta do próprio André com relação ao prazo de pagamento, né? Voltar um pouquinho. Óbvio, né, pessoal? Caixa é rei. Então, comprador olhar para a caixa é sempre essencial. Essa é uma preocupação nossa diária também. Só que isso não significa que compras não tem que trazer para a mesa a discussão de pagar num prazo menor. E o quanto isso impacta na nossa inflação interna, no nosso custo. Isso nós estamos construindo dentro da IPEL, esse breakdown de fato da estrutura de custo, e o quanto essa linha de prazo de pagamento influencia nessa estrutura nossa de custo, né? Então, nós estamos descobrindo oportunidades que são relevantes para o negócio, que a área financeira está levando sim em consideração. Talvez a gente não consiga usufruir agora desse benefício, mas ele está pautado, ele está entrando em pauta. Todo mundo está pensando nisso. Então, hoje, quando eu vou fazer um processo ali junto com a Renate de estratégia de sourcing, nós estamos pedindo sim para que os compradores abram as propostas em condição de pagamento habitual, condição de pagamento à vista ou condição de pagamento num prazo que seja o ideal para ele, e o quanto isso tem de melhoria no nosso processo de precificação e o quanto a gente consegue discutir também com a área financeira. Voltando agora, indo para a pergunta do Vidal relacionada a parcerias, que é o farming, nós recentemente temos um grande parceiro de um produto, de uma categoria que nós compramos muito, tem muita relevância no nosso negócio, que com base em parceria, com base em farming, nós estamos desenvolvendo dia após dia, começaram-se a surgir oportunidades que até então não surgiam. Então, imagine materiais que antes eram inexplorados pelo nosso negócio, começou a vir para a mesa e a gente começou a explorar. E isso tem trazido redução direta no nosso CMV, porque a gente consegue um material que até então não era possível de usar, passou a vir para a mesa, o industrial, nossa área produtiva, super parceiro, super alinhado, está fazendo os testes e a gente está validando que tem produtos que conseguimos usar, vamos usar, e isso tem trazido um CMV muito melhor e, por consequência, o EBITDA e tudo mais para o nosso negócio, né? Isso através de farm. Ô, Fernando, você falou uma coisa interessante, cara, que me gerou uma curiosidade. Como que vocês, por exemplo, você trouxe uma visão de inovação que com viés, claro, né, de melhoria de produto, etc., mas também com viés de redução de custo e performance e por aí vai. Como é que vocês escolhem, vamos dizer assim, as categorias ou fornecedores alvo dessa jornada? Eu imagino que você tem lá a sua curva ABC e tal, e esse tipo de trabalho consome tempo, esforço, energia, né? Como é que vocês mapeiam ou decidem, né? Olha, esse aqui não só uma questão meramente financeira, ou por uma questão de performance, ou por uma questão de criticidade, ou tudo isso junto. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês escolhem, vamos dizer assim, essas categorias para desenvolver novos fornecedores, por exemplo. Hoje dentro da IPEL existem fóruns específicos para temas específicos. Então, imagine que nós hoje temos, dentro da nossa estrutura, nossa BOM, celulose, fibras como um todo. Então, existem fóruns específicos para isso. Dentro desses fóruns, surgem dores ou oportunidades. E a partir desses fóruns, nós decidimos, junto com o próprio time técnico e time de compras e outras áreas, vale a pena insistir e investir tempo
em buscar alternativas para isso? Se a resposta for sim, é ali que a gente compras vai atuar. Então ali não é só preço, ali é a questão de DOM, custo, CMV e também parte técnica, né? Nós ouvimos muito a área técnica, e eu cobro muito disso de compras. O comprador saber o que ele compra. O comprador um dia pegar um caminhão que ele está recebendo e ir lá conhecer o produto que ele compra. Pô, cara, deixa eu ver se de fato está chegando o que eu estou comprando. O que é isso? Como chega? De onde vem? Como está sendo entregue? Como está sendo recepcionado? Então, estar próximo do processo é essencial. Ora o industrial, ora um processo de embalagem de papelão ondulado, o que quer que seja. Então, isso traz muito conceito técnico, conhecimento palpável também para o comprador, para o gestor, né, como um todo, e tem trazido bastante resultado. Então, a gente adota essa. Não existe uma metodologia aplicada, existe, de fato, aproximação do processo produtivo e entender as dores. Basicamente é isso. Bacana, a gente sempre fala disso também, né? O famoso TBC, né? Que o comprador, ele tem que estar na fábrica, ele tem que conhecer o produto, tem que pegar. Qual a diferença desse papel para esse daqui? Eu não compro isso aí, isso é fabricado, eu compro esse plástico, tá bom? Mas a diferença desse plástico para esse e existe porque esse papel é diferente desse, porque a aplicação dele é diferente, né? Então, a gente tem visto cada vez mais o compras envolvido no negócio, né? Não só na caixinha dele, né? Isso é bastante importante. A gente falou bastante de item direto, né? O famoso material produtivo, curva A, mas tem aquele cara que é a pedrinha no sapato do comprador, que é o calo, né? Algumas áreas que todo mundo já sabe que aquele cara foge do processo, né? Aparece com uma notinha fiscal, não, isso não acontece aqui, né? Isso é lá na Suécia, parece que isso acontece. Mas supondo que acontecesse, como que o dia a dia, a estratégia, as ações que vocês têm para tratar aquele cara que, se não cuidar, vai ocupar 80% do tempo do teu time de compras, mas não vai trazer nem 5% do resultado que o restante poderia. Uma das brincadeiras que a gente até usa na nossa área, justamente, né? Eu tenho 6 compradores e mais alguns das outras áreas, né? Lencando esse teu comentário, né, Vidal? Mas sim, nós temos a curva C, sim, mapeada. Como a gente teve uma reestruturação na nossa área e juntamente também da equipe de compras por categoria, então estamos agora com novos compradores nas categorias, estamos sim com umas estratégias de abastecimento por contrato, né, usando essa metodologia justamente para dar oportunidade para os compradores que estão direcionados para o indiretos, para eles começarem a focar em trazer oportunidades para aqueles categorias que realmente dão resultado, para ter um abastecimento automático, sem precisar botar a mão do comprador em operações que rodam sozinhas, né? Material de expediente é uma categoria que pode rodar tranquilamente, né? E outras categorias que a gente tem dentro da companhia também, mesmo sendo um MRO, por exemplo. Então, mas para isso, nós precisamos conhecer também esse mundo desses fornecedores. E às vezes a gente só ficando dentro da companhia, a gente não consegue trazer essas oportunidades, né? Então, ligando a esse comentário do TBC, realmente, se a gente não fazer isso, colocar em prática, a gente pode estar perdendo oportunidades. Então, o nosso foco também está na C, mais direcionado para poder fazer com que o comprador não precise mais colocar a mão. Então, negociar contrato por um período e fazer o processo ser automático. E pegando gancho, normalmente são categorias pequenas de spend, mas dá uma dor de cabeça, né, pessoal? Vamos falar a verdade, vamos jogar um português, né? Dá dor de cabeça. Hoje eu tive um exemplo prático, né? Tive uma ruptura de touca. Aí você fala, touca? Não é touca. Para, não sai correndo, gente. Vamos resolver. E a gente entende depois, né? Resolve o problema, estanca o problema e vamos para um plano de ação. Aí já tem o time lá atuando no plano de ação. Então, para você ver, né, pessoal, touca pode parar uma fábrica. Eu que trabalhei muitos anos na cadeia ali de farma, assim como o Vidal, sei que uma touca é um item de BPF, e um item de BPF sim pode parar uma fábrica e até algo pior do que isso, né? Eu ia fazer uma brincadeira. Uma vez quase parou uma fábrica de uma das empresas que eu trabalhei com um problema que com certeza vocês não têm. Quase faltou papel higiênico. Acho que desse problema vocês não têm. Não. Né?
Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso papo e, claro, né, antes de fechar, eu queria agradecer a recepção de vocês aqui para o Negocia, para mim, o Vidal. Obrigado por ter aberto as portas aqui da IPEL para a gente. Mas eu queria que vocês falassem, dessem suas considerações finais, né, principalmente para os compradores que estão assistindo, né, se tem alguma dica. A gente fez uma brincadeira já, algumas do tipo, qual a dica que você dá para os compradores para que ele, tanto na parte de perfil comportamental quanto na parte de conhecimento técnico, para que ele seja melhor do que ele é hoje, né, amanhã, né? Então, se vocês pudessem primeiro fazer as considerações finais e dar essa dica, antes da gente fechar. Vamos lá, claro, vai ser um prazer. Bom, nós falamos um pouco aqui no decorrer dessa entrevista, né, desse bate-papo, e falando de perfil de compradores, nós falamos muito sobre isso, e eu parto de que o comprador ele tem que ser intenso, ele tem que ser curioso, ele tem que ser incomodado a todo momento e ter como drive, de fato, o resultado. Nós somos a equipe de vendas ao contrário. Se o vendedor está a todo momento querendo vender bem, querendo estar buscando, querendo estar desenvolvendo, querendo abrir cliente, por que nós não fazemos o mesmo? Isso é essencial, isso é necessário. Então, né, sair para o mercado, fazer o hunt, faz parte. Nós precisamos fazer isso a todo momento. Para mim, um comprador que de fato entrega resultado, ele tem uma boa parte do perfil dele voltada para isso. Obviamente, né, conhecimento técnico em ferramentas, metodologias, ter um bom posicionamento, um perfil adequado, ser agradável numa mesa de reunião, também isso faz parte do jogo. E nós precisamos estar a todo momento também pensando na nossa etiqueta, na nossa fala, na maneira como a gente recepciona as pessoas, faz parte da negociação, faz parte do relacionamento, isso não pode deixar de ser considerado. Então, prestem atenção nisso, compradores. Isso faz parte e, com certeza, potencializa os seus negócios. Complementando a fala do Fernando, desculpa, com certeza o relacionamento ele faz a diferença, estar no meio de associações, de núcleos da área, né, o próprio Negocia, né, que hoje está tomando forma aí já há quase 3 anos aí. Então, é um meio onde que a gente pode fazer trocas, às vezes uma dor minha que eu consegui resolver, a outra empresa está passando por o mesmo problema, eu posso contribuir, então essa troca é muito importante. Estar bem posicionado, aquele estímulo de dono, né, do negócio, sentir dono do negócio, dono da categoria, buscar conhecimento, né, eu acho que sempre estar em busca de algo novo, de algo diferente, olhar se faz sentido trazer isso para dentro do negócio ou não. Então, sempre estar aberto para o novo, né? Nunca fechar as portas. Só para encerrar, queria fazer mais um insight. Nós tivemos um bate-papo ali que foi quase uma mentoria de um colega, aí, o Alaor lá da Bell Paper, junto com um comprador dele de categoria também, que, poxa, falamos sobre biomassa ali, cerca de 1 hora com o pessoal. Foi muito bom, muito legal, vale a pena. Façam um benchmark, compartilhem, dividam experiência, façam igual nossos colegas fazem aqui, né? Participem de grupos, participem do Negocia, participem de outros podcasts também, porque isso eleva a categoria, eleva o nosso nível de entrega e une mais os compradores. Os vendedores tendem a ser bem unidos, né? Eles tendem a ter mais conhecimento do que nós. Então, está se desenvolvendo a todo momento e buscando essas mentorias aí via benchmark, faz parte do jogo e é uma ferramenta essencial e barata e até fácil de conseguir, né? Normalmente, as pessoas estão abertas para bater um papo, dividir conhecimento, assim como nós estamos fazendo. Hoje, eu tenho uma pessoa lá que está fazendo um hunt de fibras que colocou lá uma missão do Alaor lá embaixo do braço. Falou, pô, vamos ajudar eles. Se eles precisam de nós, vamos ajudar também. Então, cara, é uma mão lavando a outra e a gente conquistando nosso espaço dentro dos negócios e como profissionais também individuais, né? Então, é mais uma contribuição aí para vocês. Show de bola, gente. Gente, esse é o Negociação Conexão Santa Catarina. Nossa proposta é estar dentro das empresas. Provavelmente, eu não sei o quão bons são esses microfones, mas vocês vão ouvir o barulho de fábrica, porque a gente está numa salinha aqui que não é uma sala de podcast isolada acusticamente, e essa é a proposta, né? A gente visitar vocês, né? Vocês que estão ouvindo a gente, podem ser um dia, né, um dos que a gente vai visitar, não precisa ter um espaço lindo, maravilhoso, a gente quer conhecer a realidade de vocês.
Então, mais uma vez, muito obrigado por aceitarem o convite. Parabéns pelos resultados. É muito bom ver um trabalho que eu já participei como consultor lá atrás, crescendo e desenvolvendo, e evolução sempre é muito importante. Parabéns pelos resultados. Tem aquele pedidinho final, né? Vocês já assistiram o nosso podcast, já sabe, de olhar para a câmera e falar: negocia, a arte de fazer bons negócios. Ó, um microfone para cada um até para isso. Vamos lá. Vamos lá, Renato. Então vamos lá, né? 1, 2, 3. Negocia, a arte de fazer bons negócios. Aê! Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Até pessoal. a próxima, pessoal. A gente se vê na próxima. Podcast. Fala, galera. Esse foi mais um episódio do Negociação Conexão Santa Catarina. Pois é, pessoal, a gente acabou de sair de um papo aqui na IPEL. Espero que vocês tenham curtido. Acompanhe a gente para os próximos episódios. E, Vidal, pé na estrada. Bora! Bora!